Galera, gravei um papo muito legal com o queridíssimo Pedro Superti, especialista em marketing e diferenciação. Falamos sobre, obviamente, marketing, vendas, negócios, vida. Um papo muito robusto, muito legal. Começou dentro do canal dele, terminou do meu. Puta, foi legal pra caramba esse papo. Então eu tenho certeza que você vai pegar dicas valiosas e insights muito poderosos. Agora curte só o papo. Bem-vindo a mais um podcast, hoje muito especial, com a presença de um cara que eu sou muito fã, adoro o trabalho dele, diferenciado, meu grande parça, Pedro Superti. Pedrão, obrigado por estar aqui, cara. Fala, Caio, tudo bom? E aí, galera do podcast, um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Ó, primeiro, eu já vou contar logo de cara que a gente fez uma coisa já diferente. Com o Pedrão não dá, porque é um mestre na arte de diferenciação, de marca de diferenciação. Já faço todo um convite para todo mundo seguir esse cara, porque além do conteúdo que ele gera, assim, a profundidade, o mix de conteúdo técnico, um conteúdo que nos faz pensar. Ele tem muito esse drive da contribuição, dá pra ver do jeito que ele fala, seja numa live que ele faz, nos vídeos que ele grava, que a contribuição é na linha de frente, então gosto muito desse conteúdo. E a gente fez algo diferente. Eu tava batendo um papo no podcast do Pedro, que é o Supercast, e já vi um convite também para você se inscrever no Supercast, e a gente terminou o papo aqui, lá no Supercast, e estamos começando agora no podcast, famoso crossover. Tá? Famoso crossover entre séries, tá? Netflix, muito comum, crossover entre séries, pela primeira vez aqui no podcast, esse crossover. Então, para você ver como começou esse bate-papo, vocês vão ver que a gente vai começar com tudo. Como começou esse bate-papo com o Pedro, ao final, vou ter um link aqui em algum lugar dessa descrição para você ir lá pro canal dele e ver da onde que surgiu todo esse bate-papo com vários insights, técnicas. Nossa, foi bem quente, hein, Pedrão? Até agora tô achando hype total, cara. Inclusive, a gente parou numa dica técnica, né? E para todo mundo que tá vindo do Supercast também, né, que já tá, tava assim, foi no, é o pênalti, o Pedrão ia cobrar o pênalti, ele falou, calma. Foi. E a gente parou exatamente quando a gente tava contando como é importante você aprender a contar a tua história. Por mais que a sua história tenha um desafio embutido, algo que aparentemente você tem vergonha, não existe fracasso, porque todo fracasso é um ponto educativo. A teoria que eu gosto de falar muito, que você explicou muito sabiamente, é que desafio mais tempo, mais aprendizado é igual ao humor. Desafio mais tempo, mais aprendizado é igual ao humor, que eu falo D mais T mais A igual a H. Né, tudo que nos desafia, mas a gente aprende, e depois que cicatriza, a gente tem meio que orgulho das nossas cicatrizes, né? Quantos documentários a gente já vê de alguém com uma batalha ou alguma coisa, ele fala, putz, isso aqui foi defendendo isso aquilo foi quando eu tava, essa história, carrega as histórias, os bons guerreiros têm ótimas cicatrizes, e aí a gente estava levantando um ponto de como aprender a contar a tua história de maneira eficiente. E o Pedrão falou que ele tinha três etapas que ele divide. Eu tô ansioso para aprender aqui. Diga pro Brasil e pro mundo inteiro. Tem gente no podcast aqui no Supercast do mundo inteiro. Como é que eu faço para aprender? Porque quão importante é num mundo altamente conectado, onde você se diferencia pela tua história principalmente, pelo teu motivo, teu objeto é magnético. Como que contar a nossa história de maneira profissional, Pedrão? Ok, primeira dica que eu dou é você começar pelo meio e não pelo começo. Uau. Para pensar nos melhores trailers que tem, os melhores de filmes. Raramente você vai começar um filme com uma ceninha devagarinho, com uma pessoa, aí o cara tá indo pro trabalho e não sei o que, de forma cronológica. Porque a gente pensa de forma cronológica, né? Tempo, ilusão humana. Na verdade, o tempo não existe, é uma ilusão humana. A gente pensa de forma cronológica, e quando eu vou contar pro Caio, é o seguinte, tudo começou de manhã, beleza. Se eu conto de forma cronológica, a pessoa já espera, já não tem aquele mesmo impacto, porque já tem uma previsibilidade, né? Então o que Hollywood faz? Geralmente todo filme bom começa pelo meio. Começa com uma cena de um cara correndo pela floresta, desesperado, ao fundo, som de cães latindo. E flashes, e o cara correndo, no meio da batalha, indo,
e ofegante. Daqui a pouco ele pega e se esconde debaixo de uma árvore, e aí passam os policiais. Ele foi por ali, continua. E ele vai indo. Aí ele corre, chega na beira de um rio, tem uma outra pessoa sentada, esperando num barco, e falando, onde é que você tava? Ele falou, cara, eu fui atingido, mas você tem que continuar. E entrega pra ele um manuscrito. E nisso, os tiros começam a chegar, o barco decola e começa a andar desesperado, e a pessoa fica pra trás pra tentar segurar os policiais que estavam lá, e aquele cara foge com tiros, e por pouca coisa ele consegue fugir. E assim começa o filme. Um filme desse jeito é um filme que você fala, pelo amor de Deus, o que tá rolando? Quem é esse cara? Necessidade de fechar a história, né? Mas como assim? Eu preciso das partes, né? Tem vários loops abertos, né? Que é uma característica, é uma técnica de escrita literária, né? Então, você quando começa a história pelo meio, aí o que acontece? Passa aquela cena e depois volta, aí volta 5 anos antes. E aí começa a contar a história. Então, sempre que você puder começar a contar a sua história, não usa frases clichê como tudo começou quando, no começo foi assim. Tudo que você puder dar um indício de que vai ter uma ordem cronológica direitinho já reduz demais a expectativa da galera. Então, a dica que eu dou é sempre comece uma história pelo meio. Começa ela começando. Aí a dica é meio, depois você volta pro início, depois você vai pro final. Em vez de fazer começo, meio e fim, faça meio, começo e fim, e você vai ver que o impacto já vai ser outro impacto nas pessoas que estão ouvindo. E eu vejo que a galera tem... Sabe um dos grandes desafios das pessoas que eu conheço? Geralmente a galera erra no básico. Né? Dificilmente são erros assim, o básico. Eu vejo que tem gente que não sabe nem se apresentar. Que é uma história, uma apresentação, né? Uma história tem um começo, meio e o fim. E as pessoas, eu acredito que eu já vi assim, ai Pedro, como que eu me apresento? Porque as pessoas gostam quando você se apresenta, que no seu se apresentar já é diferente, você tem que se destacar. Então, uma apresentação é nada mais do que conte-me quem você é de maneira rápida, em poucas palavras. Você acredita que tem uma maneira diferente de se apresentar, uma maneira diferenciada, uma maneira profissional de alguém se apresentar? Eu vejo quanta gente erra numa apresentação. Tem gente que, quando eu pergunto, uma das perguntas mais difíceis é quem é você? Né? Essa pergunta, quem é você? Tem gente que não sabe, não, o que eu faço na pergunta, quem é você? Não, é seu pai? Não, quem é você? As pessoas se embananam até de saber quem é você. Já presenciou? Já fez essa dinâmica em um dos seus eventos e perguntar em algumas palestras quem é você? As pessoas se embananam? Geralmente você vai falar aquilo que você faz. Mas a pessoa não quer saber o que você faz, né? Ela quer saber quem é você. E o que define, na minha opinião, Caio, quem é a gente são os nossos valores e a nossa visão. Pra mim, cara, a base da evolução humana é em cima de valores e visão. Visão é o que eu pretendo fazer da minha vida. Qual que é a minha grande meta? Qual que é o meu sonho? Qual que é a minha ambição? Então, imagina o Elon Musk. Pá, o Elon Musk é muito top, né, cara? Imagina o Elon Musk, que você conhece agora da SpaceX, que teve o voo, levou os astronautas para a base de estação espacial. Eu sou apaixonado por ufologia e astronautas e tudo mais. Então, ele levou. Imagina ele falando, alguns anos atrás, as pessoas falando, ninguém, quem é você? Eu sou a pessoa que veio para esse planeta para tornar a humanidade uma espécie interplanetária. Virou o centro da atenção, aonde ele tiver. Todo mundo, para. Eu ia dizer que eu era médico, nem vou falar nada. O que eu vou falar depois desse cara? Só que olha só que interessante. Hoje é fácil ele falar isso, porque ele já tá fazendo a coisa acontecer. Verdade. Depois de 4 fracassos, Caio, eu não sei o quanto tu conhece da história dele, o quanto tu acompanha, mas ele montou o PayPal, montou a Tesla, montou o Hyperloop, montou a SpaceX, tudo paralelo, né? A SpaceX, que é essa empresa que quer explorar o espaço e levar a gente para morar em Marte até 2030, quer mandar a primeira turma, né, para Marte até 2030, ele começou em 2002, cara. Você tem noção de quanta gente riu dele quando ele falava isso? Quanta gente falou que... Não, pera um pouquinho. Ô, Caio, vem cá. Ouve o que esse cara tá falando. É ridículo, doente, louco, drogado. Mas a ambição dele tava lá. E hoje batem palminha, hoje batem nas costas dele e falam, sempre acreditei em você, você é um gênio, né? Então, quando eu falo a minha visão, que é o que eu quero fazer, eu preciso entender que se eu sou o Elon Musk em 2002, e durante muitos anos, vão rir de mim e tá tudo bem, porque eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Eu falo porque é a minha verdade. Então, quando eu
aplico, e essa missão não precisa ser levar para outro planeta, tá? Pode ser, eu quero eliminar a obesidade infantil. Eu quero fazer com que casais voltem a ser felizes mesmo depois de muitos anos casados. Eu quero ajudar jovens a serem fluentes em pelo menos 2 idiomas. Então, quando você abre o escopo daquilo que você vende, mesmo que você tenha uma padaria, que você tenha uma hamburgueria, qualquer coisa, quando você abre o seu escopo, você entende que quando eu vendo hambúrguer, eu não estou matando somente a fome da pessoa. Eu estou criando um ambiente onde as pessoas podem vir, podem se reunir, as famílias podem se unir para poder comer, os casais, é algo muito maior, mas aí depende da minha visão. Então, número 1, visão. Compartilha a visão daquilo que você faz. E o mais legal é que você não precisa ter feito ainda. Olha o que a gente está falando. Você não precisa ter feito. Você só está falando o que você quer fazer. E já é inspirador de ouvir eu falar, né? Igual quando a gente ouve o Caio contar as histórias dele. Quando você conta histórias do passado, o que você já fez é legal. Mas quando você conta histórias do que você quer fazer e por que você quer fazer, é tão legal quanto. Mesmo que não concordem, não tem problema. A galera não concordava lá atrás com Elon Musk, não concordavam com Cristo. Os maiores pensadores da humanidade, sejam homens ou mulheres, né? Marie Curie, uma referência feminina que eu gosto muito. Marie Curie, que foi a mãe da radioatividade. Ela lidou com isótopos e com compostos radioativos durante tanto tempo que ela morreu por causa da radioatividade. Até hoje, na França, o túmulo dela tem uma chapa de 5 centímetros de chumbo porque tá radioativo e vai ficar durante 10 mil anos. Que coisa mais inspiradora que alguém que morreu para provar que ela pregava era verdade? Sabe? Então, tanto homens quanto mulheres, se eu ainda não fiz, tá bom. Eu vou falar aquilo que eu quero fazer. Eu acho que esse é o primeiro punch que a gente pode dar que a galera chama atenção. E o segundo, os valores o que eu não abro mão para fazer isso acontecer. Visão é para onde eu quero ir. Uhum. E valores o que eu não abro mão para fazer isso acontecer. Então, por exemplo, visivelmente, o Caio é um cara família. Desde novo, casou novo, focou, tem 2 filhos que foram impressos em impressora 3D, de tão perfeitos que são. Né, Caio? E assim, ele é um cara que, ele quer fazer impacto no mundo? Quer. Ele quer compartilhar? Quer. Mas ele não vai sacrificar a família dele por causa disso. Porque na tua hierarquia de valores a família tá lá em cima, não tá, Caio? Tá. Ou seja, se eu falar pro Caio, descobri um esquema aqui pra gente, cara, que é o seguinte. Top. A gente vai ganhar muito dinheiro, vai impactar um monte de gente, fazer um monte de coisa. Só que assim, você vai ter que ficar ausente uns 3 anos. Não vai poder ver filho, não vai poder contar a história na hora de dormir, não vai estar presente no primeiro ninho, não vai estar... nada. Mas vai valer a pena. O Caio... Tu ia topar, Caio? Não. Eu ia achar não o, mas o E. Minha missão com a minha família. Porque a minha missão tem a minha família. Então, se não tem a minha família, não tem a minha missão. Então, é meio que... É a mesma coisa. Pode ir, mas não leva um braço seu. Mas como? O braço é o meu braço. Não dá pra eu tirar meu braço. O meu braço, ele me ajuda, não me atrapalha. Minha família me ajuda, cara. Me ajuda. Vem perto de mim. Nesses 3 anos, consegue o dobro. Né? Então... Então imagina esse diálogo e o Caio falando, Pedro, não dá pra não tem um meio termo, né, cara? Não tem como eu fazer isso. Não, Caio, não tem. Aí o Caio fala, então não me interessa. Eu não vou abrir mão. Isso aqui é prioridade. Todos nós temos esses valores, né, cara? Todos nós temos coisas que a gente não abre mão. Honestidade, transparência, trabalhar em equipe, ecossustentabilidade. Cara, a gente tem uma geração nova agora de crianças que estão nascendo vegetarianas. Não é porque o pai ensinou. Essa criança veio com um chip diferente, literalmente. Veio com um chip diferente para preparar, para nos ajudar a resolver pepinos daqui a 30 anos que a gente nem sabe que a humanidade vai se meter. Essa criança veio assim. Então elas vieram com outro nível de preparação, de visão, e por causa disso, a gente cada vez mais como marca precisa se preocupar com as nossas pegadas e com o impacto que eu gero no meio ambiente. Porque esse consumidor jovem não compra de você só porque você é barato. Não compra de você só porque você é legal. Não compra de você só porque você é a marca mais badalada do momento. Ele também quer saber, além disso, quem está trabalhando para você. Tem mão de obra escrava? Não tem. Você paga os seus impostos? Não paga. Você está ajudando as famílias? Qual obra de caridade? Qual causa você apoia? Ele começa a pedir coisas, Caio, que na época do nosso pai era irrelevante. É verdade. Há anos atrás, anos 70, anos 80, cara. Sabe aquela sala de reunião, os caras fumando um cigarro, uma fumaça na sala de reunião, assim? Os caras não pensam no grupo. Tem muito esse Então, quais são os seus valores que a galera vai olhar e vai querer exigir, né? Então, quando eu me apresento para alguém, eu posso falar, olha,
Meu nome é Pedro e a minha missão o meu objetivo eu estou focado em. Quando você usa qualquer uma dessas 3 frases, a minha missão o meu objetivo ou estou focado em, você pode falar aquilo que você quer fazer e depois você fala, e eu quero fazer isso sem abrir mão de. E você fala 3 valores que você tem. Sem abrir mão de passar tempo com a família, ser honesto e cuidar das outras pessoas que estão na minha volta. Seja o que for. Essa é uma pergunta, acho que uma das que eu mais respondi na vida, Caio, cara, como é que eu acho os meus valores, né? É papo pra outro, porque só esse nosso papo dá umas 6 horas de papo aí. Mas a minha dica joga no Google principais valores caráter. Joga no Google, principais valores caráter. Você vai achar tem tabelas clássicas com 101 valores, tá? Que vem da escola de psicologia, 101 valores, mas tem muito mais valores que esse. Gasta tempo ali e começa a eliminar. Pega os seus top 20, aí desses top 20, elimina os top 10. Tira 10 fora. Depois desses 10, tira os 5. E fica com 5 ou fica com 3. Pra você ter clareza. E você vai sentir, conforme você vai afunilando, rapaz, não dá pra eu abrir mão. Porque isso aqui pra mim é importante. Os 2 são importantes. Mas tudo bem. Você não tá ignorando o outro. Você está escolhendo focar em um. Se eu tiver que escolher um deles, e você vai descobrir que sempre tem um que é mais importante que o outro. Até a gente chegar ao top do que eu tenho pra fazer. Então, quando você fala, eu quero fazer tal coisa sem abrir mão de, desse jeito, num mundo onde todo mundo fala, olá, meu nome é Pedro Superti, eu sou médico cardiologista há 30 anos, com um título de Harvard, já ninguém tá parando pra ouvir. Você se destaca de arrancada. E desse lance dos valores vem muito o conceito de perfeição, né? Óbvio, um jeito de as pessoas compreenderem aquilo que, tá no caminho certo. Perfeição é quando você não é quando você tem mais nada para colocar, é que não existe mais nada para subtrair. Não existe mais nada para subtrair. É assim, nossa, tá perfeito, porque não tem mais nada para tirar. Não tem mais nada. Então, quando você chega nesses 2 valores, que eu gosto muito da identificação de valores, que poucas pessoas fazem esse questionamento. Esses questionamentos. Você vai fazendo uma guerra entre valores. É o Campeonato Brasileiro dos Valores. Esse contra esse. Esse aqui ganha. Não significa que aquele você não valorize nem é importante. Mas você vai estar mais inclinado. Por exemplo, pessoas que chegam no respeito como valor central, não significa que quem não tem não é. Não, mas é assim, é aquele visceral. É aquela pessoa que, por exemplo, se o cara do lado fura a fila do pedágio, você começa a gritar pro cara do lado que aquilo é errado. Você não tá respeitando a pessoa do lado. Né? Quem tem a justiça em primeiro lugar, vê uma pessoa, por exemplo, pegando um troco errado, mesmo que no caixa do lado, vai lá pegar a pessoa pelo pescoço. Assim, tá errado. Tá? Então a outra pessoa que, por exemplo, tem o valor da segurança como em primeiro lugar, ele não vai encarar aquela pessoa, ele vai chamar o gerente, vai denunciar e vai falar que alguém resolva aquilo lá, porque tá errado, mas ele tem a segurança como primeiro lugar. Ele não sabe, vai que o cara tem uma arma ou me bata, não sei se é um bandido. Então os valores, eles nos guiam, e é muito legal a gente encontrar o nosso valor primário. Eu quero falar isso com você, aqui, vilão, para não esquecer aqui, mas você falou uma coisa, só pra gente perder o gancho do objetivo, quando a gente joga o nosso objetivo pro mundo, você falou uma coisa que é perfeita, não vai ter jeito, tem pessoas que vão rir do seu objetivo. Por isso que poucas pessoas se apresentam só com o que fazem, e não com o porquê fazem aquilo que fazem. Que quando você falou por que você faz, você vai entrar no campo do julgamento se o teu sonho é pertinente em relação ao outro, não a você. Só que, lembra, um grupo vai rir, mas um grupo também muito poderoso vai começar a te acompanhar. Pessoas te acompanham. Quando você grita para onde você está indo, tem muita gente, eu quero ir com esse cara. Ele está indo para o lugar que eu desejo ir também. A maior habilidade das pessoas que movimentaram grandes massas é saber vender a visão. I have a dream. Os maiores discursos, muitas pessoas, e eu tenho esse sonho também. Mas, voltando ainda no valor, que eu acho uma coisa muito legal de falar com a galera, é que geralmente o teu valor primário, ele é o maior aliado, mas um grande vilão também. Porque, por exemplo, contribuição é o meu valor primário. Então, por um lado, é uma fortaleza, mas por um lado, às vezes eu faço demais pelo outro e esqueço de mim. Você faz demais. Quem nunca colocou até todas as suas metas para segundo plano? Geralmente, o que eu vejo, né, às vezes mães sacrificando seus objetivos em relação, assim, você pode colocar o outro, mas não deve ser sempre assim. Em relação a valores, assim, você tem algum ponto de atenção para as pessoas que você gosta de sempre falar, só cuidado? Como a pessoa, ela, sabe, tem alguma coisa em relação a valores que você acredita que as pessoas têm que ficar com ponto de atenção, ou para mais ou para menos? Cara, é que
É muito legal esse papo que a gente está tendo, porque é um resumo de coisas que a pessoa leva décadas na vida para poder aprender. Número 1, eu tenho que ter uma vida guiada por valores, não por oportunidades, não por dinheiro, não por validação externa, mas por valores. Porque quando eu começo a focar e jogar luz nos meus valores, eu começo a avaliar se aquele valor realmente é prioridade para mim ou não. Eu posso achar que é, mas daqui um pouco, no teste, eu descubro, como o Caio deu o exemplo, entre, e aí, eu ponho honestidade ou eu ponho a minha segurança em primeiro lugar, né? No teste da vida, eu descubro a hierarquia. Então, primeira coisa, eu tenho valores. É importante a galera saber disso. Segunda coisa, esses valores estão numa hierarquia móvel, não é uma hierarquia fixa. E geralmente o que faz a minha hierarquia, a prioridade desses valores mudar, é quando eu passo por uma situação traumática. Ou uma situação muito difícil, que realmente muda a estrutura e exige que eu reavalie o que eu estou fazendo. Deixa eu dar um exemplo. A gente está falando de família, né? Quando eu sou solteiro, eu quero comprar uma Bugatti, quero comprar uma Ferrari, quero comprar um carro para eu curtir esportivo, porque eu adoro dirigir, tal, beleza. Quando a minha esposa chega e me mostra aquele exame de farmácia, com as 2 barrinhas, dizendo que tá grávida, eu entro num processo de reavaliar o que eu tô fazendo. É verdade. E naquela noite eu tinha um futebol marcado com os meus amigos e eu já vou com uma mãe diferente. Eu já vou pensando diferente. Eu já falo, cara, minha vida vai mudar. Agora vai mudar. E aí eu olho para aquela Bugatti e, como num passe de mágicas, ela não tem mais importância para mim. E eu falo, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu começo a pensar, não, eu vou ter que arranjar um carro que eu possa levar a minha família, porque agora vai mudar, né? Então eu começo a pensar nisso e, eventualmente, eu posso querer trocar por um carro que agora é um carro de família, porque agora eu tô num outro momento da minha vida. Então percebe, foi um acontecimento externo, geralmente, que vem, me faz reavaliar, e aí na minha hierarquia, mudou. A minha hierarquia, por exemplo, eu tinha um carro esportivo porque liberdade é importante pra mim. Liberdade talvez ainda seja importante, mas agora talvez foi para segundo, foi para terceiro plano, agora é foco em alguma outra coisa. E as empresas, sabendo disso, sabem se posicionar. Tem uma marca de carros mundial que se posicionou exatamente em cima disso, que é foco em pessoas que colocaram a família como primeiro lugar, chamada Volvo. Segurança. A Volvo é a marca da segurança, né, cara? Eles dizem, né, a narrativa da marca, a gente não faz carros, a gente faz máquinas de perpetuação da espécie. Tudo o que a gente faz é voltado a perpetuar a vida das pessoas que estão ali dentro. Pode cair uma bomba, assim, pode cair tudo. Toda a tecnologia tem um objetivo: aumentar a segurança do veículo e preservar a vida das pessoas que estão ali dentro. Então, quando eu reavalio a minha hierarquia de valores, agora a Bugatti perde um cliente, talvez a Volvo possa ganhar um cliente. Então, eu preciso entender que isso é móvel. E você falou uma coisa que muitas pessoas, você resolveu aqui, às vezes, que sessões de terapia. Aqui, tá? No sentido que quando as pessoas falam, será que eu mudei? Eu não sou mais quem eu sou? Não, existe um jogo de valores e uma hierarquia de valores num campeonato. Às vezes um valor, ele estava indo muito bem no outro ano, esse ano ele é importante para você, mas está em terceiro colocado, ainda é medalha de bronze. E isso acontece muito, principalmente, né, quando eu virei pai, assim, o meu valor da diversão, da aventura, sempre foi maior, o meu valor da aventura. E aí o meu valor da segurança, ele ultrapassou, porque eu falei assim, puta, pessoas dependem de mim, sabe, o meu legado, meu filho. Então eu sempre pensei, eu vou dar um exemplo, em pular de paraquedas. Aí eu tive filho, pô, não quero mais pular de paraquedas. Eu não tenho a mesma graça agora. Não tenho a mesma graça, sabe? Esse valor não me encanta mais como outras coisas. Meu valor do conforto subiu um pouco, sabe? O valor do conforto. Não pula de paraquedas, mas ele vai falar, o que eu posso fazer que é mais perigoso pra minha vida que pular de paraquedas? Já sei, Iron Man. Aí ele vai decidir correr, passar no deserto, passar no topo da montanha. Levar o coração no limite. Por que valor é importante você entender o seu e das pessoas? Porque os nossos valores, eles guiam nossas decisões. Então, muitas vezes, quando alguém pergunta para mim ou para o Pedro, Caio, o que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo montar a minha empresa ou fazer um concurso público? A minha pergunta significa, é muita irresponsabilidade você dizer o que eu acho, porque você vai usar o meu valor para tomar a sua decisão. Por exemplo, se você tem valores como desafio, empreender vai te seduzir muito mais. Se você tem valores como estabilidade, mais que estabilidade não existe, mas o valor como a segurança,
coisas como um concurso vai te seduzir muito mais. E quando você sabe reconhecer os valores das pessoas que estão ao seu lado, você começa a entender meio a lógica das decisões. Que muitas pessoas julgam. Bom, por que ele tomou essa decisão? É alinhado com o valor dele. É alinhado com o valor dela. Muito importante conhecer os valores, não é, Pedrão? Cara, fundamental. Fundamental pra gente ter uma vida estável, fundamental pra gente ter progresso, pra gente ter felicidade, pra gente ter uma marca diferenciada, pra gente ter uma sociedade mais justa. É impressionante o quanto eu sei a vida do cara que tá no Big Brother. Eu sei quantos gols o atacante do meu time fez ano passado. Eu sei a ação da Bolsa, o histórico dos últimos 6 semanas da ação da Bolsa. Mas eu não sei os meus valores. Eu não tirei tempo pra pensar nos valores. Então eu acabo tomando as decisões, igual o Caio tá falando, né? Eu acabo tomando as decisões baseado em coisas ilusórias, em coisas que parecem ser, e no momento que eu faço, não são. E com isso, eu tenho uma vida que mesmo quando eu ganho, eu perdo. Mesmo quando eu ganho, eu perco. É uma perda. Mesmo quando eu ganho, não tem gosto da vitória. Por quê? Porque é um ganho seguindo... É um ganho seguinte quem? Né? É um ganho de acordo com o que o Caio me falou, que o João me falou, que a Joana me falou. Se não for um ganho de acordo com o que eu tenho, nunca vai ser um ganho. E aí eu vou tentando, e muitas pessoas amarguradas que eu conheço, Caio, são pessoas que tentaram durante muito tempo comprar o padrão de sucesso externo. Comprar as vitórias externas, comprar o carro que disseram que eu tinha que ter, a profissão que disseram que eu tinha que ter, a opção sexual, a orientação sexual que disseram que eu tinha que ter, a orientação religiosa que disseram que eu tinha que ter. E eu tô tentando, mas quando eu olho no espelho eu não me reconheço. Perfeito. Quando eu olho no espelho eu não tô feliz, não tenho brilho no olho, não tenho aquela paixão por fazer as coisas. Essa paixão, Caio, se tu me permite comentar, na minha opinião, o brilho no olho é o maior indicador de que você está alinhado com os seus valores. É o brilho no olho. Então, às vezes, eu saí de uma grande corporação, e o inverso onde eu era um executivo. Oi? O inverso a gente pode dizer que é o verdadeiro, né? Olho, aquela opacidade, né? Tá opaca a pessoa, né? Cara, e todos nós conhecemos alguém assim, que você olha pra ele e fala assim, cara, acorda, você tem tudo, você não tá vendo que você é louco, você tem tudo, você tem uma família linda, você tem saúde, você tem não sei o que, não sei, como é que você não tá feliz? Porque ele não tá vivendo de acordo com os valores dele, só que ele não sabe, ou não sabe quais são os valores, ou não sabe que, é uma escadinha, né, Caio, eu vejo. Primeiro entender que sim, todos temos valores. Segundo entender que eu preciso ter uma vida alinhada com esses valores, porque são coisas diferentes. Falar que existem os valores é uma coisa, falar que a minha vida tem que ser guiada pelos valores é outra, é tomar controle, é deixar de ser quem sofre ação para assumir para quem exerce ação, né? Então, isso é outra coisa. E a terceira coisa é ter clareza e testar quais são a minha hierarquia de valores. Aí a coisa começa a ficar mais completa. Aí eu começo a tomar decisões melhores. E aí mais pra frente você vai ter que pagar o preço, né, cara? Porque você sabe que se eu ceder a pressão de novo, daquele emprego dos sonhos que eu era executivo, mas que eu era infeliz, aí eu vou lá e vou virar pizzaiolo. E aí o pai morre de vergonha, a mulher morre de vergonha, mas que absurdo. Caio Carneiro, do clã dos Carneiros, descendente diretamente da realeza portuguesa, da monarquia quando veio para o Brasil. Pizzaiolo, eu morro e não vejo tudo. E olha como isso acontece justamente pelo que você falou, Caio. Eu tô sendo irresponsável de projetar no outro os meus valores. Então, eu quero que o outro seja bem-sucedido de acordo com os meus filtros, de acordo com aquilo. E o grande perigo é que, geralmente, quem exige que o outro seja como você não tem certeza de quem é. Uau, essa é forte. Ó. Porque se eu tivesse e soubesse o custo que foi pra mim, eu não ia exigir o Caio. Só quem passou pela trincheira sabe como é difícil, né, cara? Tá na trincheira com bomba explodindo, com tiro voando. Então eu não vou exigir de forma aleatória, de forma irresponsável, que da noite pro dia o Caio saiba. Quem exige isso é quem não sabe, não tem clareza do que é. Durante essa entrevista toda, tem uma coisa que ficou magnético pra mim. A galera do podcast, não sei se você percebeu, mas esse podcast está sendo diferenciado, assim como
todo esse ambiente junto com o Pedrão tem que ser sempre diferenciado, a gente está fazendo de maneira remota, tá? Ele está do outro lado da tela, a gente está fazendo via Zoom, via conferência, mas você vê como a gente sempre se adapta. E ao longo de toda a gravação, eu tô vendo o Pedrão aqui na minha tela, tem um X atrás. E eu tô curioso. Eu nunca te perguntei, da onde veio o fator X? Por te conhecendo, por te acompanhar, dá para saber que o X é uma questão, sabe, é uma letra emblemática, diferente, o X é o X da questão. Da onde veio o fator X, Pedrão? Porque eu acredito de nós que, não sei, será que todo mundo tem que ter o fator X? Eu quero entender o fator X, porque eu sei que é uma coisa, eu sei que vindo de você não dá ponto sem nó. Cara, esse X aqui, segundo a Mirelle, é por causa da Xuxa Meneghel. Ela fala, tinha uma música que ela falava, eu fiz um X no seu coração. E ela fala que é isso, pra você nunca mais me esquecer, né, cara? Mas não é. Apesar de clamarem que isso aí não é, tá? Nada contra a Xuxa, mas não é. A gente acredita que cada um de nós veio pra essa terra pra realizar uma missão. Quando você tá trabalhando com algo que tá alinhado com essa missão, os seus caminhos se abrem, parece a mãe de Ná falando, seus caminhos se abrem. Por quê? Porque você tá com flow, e a galera que acompanha o Caio já sabe do que eu tô falando. Você vai no flow. Quando eu tô numa luta constante para tentar descobrir para onde que eu tenho que ir, aonde que é esse flow, aonde que é o meu caminho, o que que é esse negócio que eu tenho que fazer, o risco que geralmente as pessoas correm é olhar para fora. E eu tento imitar o que a galera de fora faz. O Caio, ele tem um boneco do Super-Homem, que ele já contou a história, que representa muito pra ele, tal. Se eu querer um dia gravar um vídeo, eu admiro tanto o Caio, eu gosto tanto do boneco, que eu vou lá e pego o boneco pra mim. E também coloco o boneco aqui no negócio. Aí o Caio, ele pega e ele tem uma sinalização com a mão dele que ele faz, que a galera se identifica. E eu gosto tanto que eu começo a usar a mesma coisa. Com o tempo, a admiração vira cópia. Qual é o grande problema da admiração virar cópia? É porque eu passo a ser uma versão genérica do Caio e não uma versão autêntica minha. Oh. Então eu preciso parar de olhar pra fora o que os outros estão fazendo que tá dando sucesso, o jeito que ele faz a live, o jeito que ele faz um post. Eu consigo ver uma galera que imita o Caio com as fotinhas que ele bate. Caio fazendo escola, a galera vai lá, bate às vezes fotinho pros posts, tal. Por quê? Num lado é admiração, no outro é porque quer comer o fruto do trabalho do Caio. Fato. Então, qual é o grande problema disso, gente? Aí você vai entender o contexto que eu tô explicando, tá? Qual é o grande problema? Quando eu faço isso, eu abro mão de usar aquilo que é único pra mim, que é especial pra mim, que assim como o Caio usou um dia. Aquilo que aquilo que me torna diferente, aquilo que me torna especial, aquilo que me torna autêntico. E a palavra autêntica que veio direto do autor. Autenticidade é aquilo que vem do autor, sem ser modificado no processo, sem ser aguado no processo. Você não compraria um computador falsificado, tomaria um remédio falsificado, ou não assinaria um contrato falsificado. Por que eu me vendo pro mundo como alguém falsificado? E o alguém falsificado não é porque eu queria ser falsificado, mas é porque eu não estou abraçando a minha autenticidade, que é aquilo que vem do autor, que veio de mim. Não veio do Caio, não veio do Pedro, não veio do João, veio de mim. O fator X é isso. O que é seu que é unicamente seu? O que é seu que ninguém mais tem? Aquilo que é seu que as pessoas lembram de você, aquilo que é seu que você viveu, que fez você ser quem você é. E aí, para eu encontrar aquilo que é meu, eu não posso olhar para fora. Aí eu vejo o erro que eu estava cometendo. Então, eu tenho que olhar para dentro. É uma ferramenta, cara, que te faz entrar numa jornada interna de reavaliar as minhas prioridades, os meus valores, as minhas decisões, os meus projetos. E eu começo a ver aquilo que não faz mais sentido. Porque se eu tenho que ser autêntico, ou seja, vindo do autor, vai ter vários projetos que hoje eu tô na minha vida que não veio do autor.
Alguém plugou, alguém meteu, alguém colocou, já não fazem mais sentido pra mim. E eu vou me limpando, eu vou me desnudando e deixando essas coisas que não são parte de mim pra fora, até que você chega só naquilo que realmente é unicamente seu. E como isso muda de pessoa pra uma pessoa pode ser o jeito de falar, pra outra pessoa pode ser a risada, pra outra pessoa pode ser o produto que ela criou, pra outra pessoa pode ser um serviço que ela viu em toda a cabeça dela que nunca ninguém tinha pensado. Só que para cada pessoa muda, então a gente chama isso de fator X. O X é essa variável que para cada pessoa muda, mas é aquilo que torna você único, especial e diferente. Nossa, isso me lembrou uma história que o Rony da Reserva, ele contou, que eu acho muito legal, que encanta ainda a simplicidade, que às vezes o fator X, a galera, nossa senhora, mas o fator X, mas deve ser uma coisa muito... E o fator X, ele mora em pequenos detalhes, em pequenas coisas autênticas, e se você um monte de X, o X vai crescendo, porque você é composto de... O teu X é um monte de Xzinho pequeno também, mas um vendedor dele, ele falou exatamente isso. Um vendedor chegou pra falar com ele e falou assim, puxa, Rony, eu precisava fazer diferente, a galera, puta, o fulano, puta, ele faz muito bem, o cara muito bem apresentável, usa todo esse estilão, o cara tem um estilão único, sabe, envolvente. E o Rony falou assim, cara, em outras palavras, qual que é o teu fator X? O que você faz que só você faz e você consegue se diferenciar para ser magnético? E aí ele... aí ele foi pra casa, foi pensar, no dia seguinte, ele convida todos os clientes dele para ir lá na loja para comer o pão de queijo que ele fazia com guaraná. Que ele fala, ninguém faz um pão de queijo com guaraná que nem eu faço. E aí ele chamou todos os clientes para comer um pão de queijo, um guaraná, mas o pão de queijo que ele faz, e foi uma loucura, porque todo mundo pirando o cabeção em coisas fancy, coisas cool, ele só seguiu o meu pão de queijo com guaraná, e os clientes dele se sentiram especial, sentiu meio que, porra, não é pra qualquer um, você chamar alguém pra comer um pão de queijinho com guaraná, o cara é íntimo, ele se preocupa com você, é aquela coisa meio de vó, de vô, sabe? Aquela coisa bem de unidade restrita aqui do petit comité. E o cara começou a vender absurdamente, porque chamava as pessoas para comer o pãozinho de queijo com guaraná, que dele, modéstia à parte. Então, alguns outros vendedores riam pra caramba, porque, puta, como de imaginar que o fator X do cara ia ser... Mas, na verdade, era o carinho, a preocupação. O pãozinho de queijo com guaraná simbolizava muito mais do que o pão de queijo sim com guaraná, porque se alguém comprasse também um pão de queijo com guaraná, não ia ser a mesma coisa. É todo o ritual. Pede pelo iFood, recebe, entendeu? Mas não é. É o pão de queijo guaraná daquele cara, naquele momento, daquele jeito. E não é... O que me satisfaz é o que o pão de queijo guaraná representa. É isso. Não é o pão de queijo. Ele é um meio, né, Caio? Meio. Ele é um meio. E quando a gente fala de marcas diferenciadas, cara, olha a importância que a gente tem que ter de marcas que não vendem pão de queijo com guaraná. Elas vendem algo muito maior que é entregue através do pão de queijo com guaraná. Então, o meu produto ou o meu serviço é só um meio para eu entregar algo maior. E é simples, não tem que ser nada de outro mundo. Pode ser coisa simples. Porque o que torna o simples valioso é o sentimento por trás do simples. O simples solto, sem eu não quero dizer valor agregado, mas sem um sentimento agregado, ele torna-se simplório. O simplório é a mentalidade de fazer tudo barato. E isso é uma epidemia que a gente tem hoje. Simplório. Tem um monte de empresas que não são simples. É igual humildade, né, cara? As pessoas falam, pá, cara, eu vou te levar lá na casa do amigo meu, mas não repara, tá? O cara é bem humilde, assim. Cara, humildade é uma coisa, pobreza é outra. Perfeito. E tá tudo bem ser pobre. Eu venho do histórico, meu pai, quando se separou da minha mãe, a minha mãe era doméstica na minha adolescência inteira, e teve um ano que eu tive um par de tênis durante 2 anos, e a pé pra escola e tal. Cara, eu não tenho vergonha. Olha a cicatriz, que a gente falou lá na primeira parte do podcast, né? Olha a cicatriz. Então, isso eu mergulho da cicatriz, porque já passou a ferida, eu mergulho. Só que eu era pobre, é diferente. Pobre é não ter dinheiro. Não ter cultura, não ter as outras coisas. Humildade é quando o Caio tem poder e opta por não exercer. Ele tem autoridade, ele opta por não exercer. Ele podia sim poder falar, vem cá, você sabe o que vocês estão falando? Cara, essa é a frase do emergente, é essa, né? Você sabe com quem você tá falando? Cara, meu Deus do céu. Então, o Caio podia usar o carteiraço, mas ele fala, não, cara, tô bem aqui no meu cantinho, fiquei à vontade. E depois vocês falam, meu Deus, era o Caio Carneiro que tava lá, que vergonha. Você entende? Isso é humildade, é quem tem
e opta por não usar. Então, as pessoas acabam confundindo um pouco com isso, e quando eu vendo um produto ou um serviço, a pergunta que eu tenho que fazer é: o que é o sentimento agregado ali por trás? Mesmo sendo simples, não é simplório, é sendo simples. Exemplo, Caio, você passou já por uma experiência do seu filho ou da sua filha fazer um desenho pra você e te dar de presente, mas você olhou aquele desenho e não sabia qual era o desenho? Nossa, essa quarentena foi uma coisa maravilhosa. Minha filha, um rabisco, papai, eu fiz pra você aqui. Exatamente, parece um aqui, ó. E aí, papai, eu fiz pra você esse aqui, ó. E tó. E eu falei assim, meu amor, maravilhoso. Porque assim, não era o desenho, era a entrega, a lembrança, o me importo com você. Então, o presente era só a maneira dela me dizer. Ela podia ter trazido qualquer coisa, né? Então, o desenho representa o que você falou, a charada, né? O desenho, ele é só a ponte que faz o me importar caminhar por ela. E que o dela pode chegar até mim, né? Nossa, top demais isso, hein? É um meio, né, cara? É um meio, e aí você fala assim, nossa, filhinha, que bonito esse cachorro. Não, papai, é uma flor. Tá, é uma flor, tem razão, é uma flor. Cara, você não tem coragem de jogar fora, né, cara? Eu fiz essa pesquisa no meu Instagram e eu recebi, Caio, mais de 600 respostas de pessoas falando qual é o presente que mais marcou a sua vida. Mais de 600 respostas. Eu só vi isso pra usar numa apresentação uns anos atrás. Mais de 600 respostas. E absoluta maioria das 600, 550 eram coisas como um desenho de alguém. Era uma flor que meu marido parou na estrada e recolheu e me deu. Nunca mais eu esqueci. Eu ganhei bolsa, ganhei joia, ganhei tudo. E o que eu lembro é da flor que ele parou na estrada pra me dar. Era do relógio que o meu avô me deixou. Era das histórias que meu pai me contava antes dele morrer. Cara, é sempre assim. O que torna a vida humana rica não pode ser comprada com dinheiro. Uau. Enquanto eu não entendo isso, eu continuo vendendo coisas vazias. O meu produto ou meu serviço é uma coisa vazia, até que ele passe a ser um meio aonde o me importar caminha até a pessoa, né, Caio, você falou. Então, e o que torna a minha marca diferenciada, o que torna o que eu faço diferenciado é isso. É entender que o meu produto ou serviço é um meio para algo maior, e esse algo maior é a minha causa, o que eu acredito, os meus valores. É algo muito maior que eu tô fazendo que quando a pessoa compra de mim através de um produto ou serviço, ela tá financiando esse movimento maior que eu resolvi levantar uma bandeira e falar, galera, não tem ninguém fazendo isso aqui, beleza, então eu vou fazer. E mesmo que seja muito simples, as pessoas se conectam porque a simplicidade acompanhada de um sentimento nobre não tem como comprar. Não tem como colocar um preço quando ela é acompanhada de sentimento nobre, no momento que a gente precisa tanto de sentimentos nobres, né? Então, a dica para quem tá ouvindo esse nosso bate-papo agora é, pensa nisso. Pensa você que decidiu vender um produto ou serviço, como é que você tá comunicando isso? Você tá comunicando, compra aqui o meu hambúrguer e mate a sua fome? Ou você tá comunicando como a reserva faz? Compre um par de camisetas, não, compre uma peça de camisetas e ajude a alimentar 5 pessoas. Eu não tô dizendo que você tem que alimentar 5 pessoas. Eles têm um programa, o Rony criou, né? Um P5P. Uma peça, 5 pratos de comida. Não tô dizendo que você tem que fazer isso, mas a inspiração é essa. A visão é essa. Como é que eu transformo, Caio? Como é que eu transformo o meu negócio numa ferramenta de diminuição do sofrimento humano? Não é vender produto, não é vender serviço, não é aumentar o faturamento, não é nada disso. Isso é o jeito velho de fazer negócio. Ficou lá naquela sala com um bando de velho fumando na sala que a gente estava falando. O jeito novo, dessa geração nova, é uma visão muito mais ampla. Como é que eu transformo a minha lavanderia, a minha escola de idiomas, a minha escola de informática, o meu salão de beleza, a minha fábrica, num meio que para cada real que o meu cliente paga e compra daqui, ele sabe que ele está ajudando a realizar algo muito maior. E esse algo muito maior não é o Caio que vai dizer, não é o Pedro que vai dizer para você, é o que queima, o que faz seu coração queimar. Porque certamente você nasceu para fazer alguma coisa e quando você cria um negócio que está alinhado com aquilo que você nasceu para fazer, seu olho brilha, você não cansa, você não para, a sua mente consegue pensar 10 vezes mais criativamente do que antes. E que pena do seu concorrente, porque quando sexta-feira chega, ele tá cansado, louco pra ir pra casa, assistir live sertaneja e desopilar, sua mente não para. Você tá dormindo, a sua mente não para.
E aí você vira uma máquina que é unstoppable. Não tem como parar mais. Mas isso só acontece, o clique acontece, quando eu alinho com aquilo que eu tenho que fazer. Ó. Gente, você não viu? Toda vez que o Pedro pega alguma coisa, ele faz assim, porque tô guardando. É o arquivo dele, ele abre o arquivo dele. Eu gosto de bater, eu sei que o papo foi bom quando ele fica aqui, ó. Quando ele fica dançando um tanguinho aqui, ó. Pedrão, puta, que papo, cara, que papo. Eu queria que você deixasse um recado final. Tem muita gente que tá nos ouvindo agora, te acompanha, te adora. Quem não te acompanha a partir de hoje vai te acompanhar, tá? Mas um recado final para todo mundo que tá ouvindo. Tem muita gente que tá no meio de uma batalha, tem gente que tá numa carga de tensão, às vezes mais acentuada. Tem gente que tá conseguindo cruzar o rio. Tem gente que tá ainda na outra margem e fala, meu Deus do céu, como é que vai dar? Que recado você tem que dar para essa pluralidade de pessoas que estão nos ouvindo agora? Entrar uma musiquinha de Love Songs no final, agora sim. Cara, a dica que eu dou é: não tem como eu ser um empresário melhor ou um líder melhor sem primeiro ser uma pessoa melhor. A base é a pessoa. O mundo é feito de pessoas, o planeta é feito de pessoas, é feito de seres vivos, né? Mas as pessoas são os maiores agentes de transformação nesse planeta. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. E a base começa pela pessoa. O que eu posso fazer para me melhorar? Porque quando eu me torno uma pessoa melhor, eu também vou me tornar um filho melhor, um marido melhor, um líder melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor, um pastor melhor, um dentista melhor. Aí a coisa vai expandindo, mas começa com eu me tornar uma pessoa melhor. Então, talvez a maior demonstração de amor por alguém é você se tornar alguém melhor. Uau. Quando você foca em você mesmo, porque aquela mudança não vem e vai embora, ela vem e fica. Depois você melhora um pouquinho mais, ela expande um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E assim eu vou poder agregar mais e cuidar mais das pessoas na nossa volta. Uma das coisas que mais me ajudou nesse processo, Caio, de autodesenvolvimento, né? De esse progresso pessoal, de expansão de consciência, para entender o meu papel, entender o que eu tô fazendo aqui, como é que eu tenho que fazer as coisas, foi a filosofia, cara. Eu sou completamente apaixonado por filosofia. Então fica a dica pra você. Pesquisa no YouTube, coloca lá no YouTube, coloca filosofia para baixinhos, né? Filosofia para principiantes. Tem alguma passagem, alguma frase que te marca, alguma coisa que te conduz, aquela que você sempre tá no seu cinturão do Batman, que você já tem alguma coisa pra galera lembrar dessa frase aqui final? Eu sei que eu tô te pegando de bate-pronto, e eu gosto de pegar o pedacinho porque eu sei que ele é preparado, mas... Tem muitas. A frase é a seguinte: o brilho nos olhos é proporcional ao tamanho do sorriso. Uau. O brilho nos olhos é proporcional ao tamanho do sorriso. Então, geralmente, quando você encontrar alguém que tem brilho no olho, a pessoa também tá sorrindo. Porque ela tá alinhada com aquilo que ela tinha que fazer. E geralmente a pessoa que tá sorrindo também tem brilho nos olhos. E geralmente a pessoa que não tá sorrindo, ou não tem brilho no olho, também não tem o outro, porque não acompanha. Então, é um sintoma e uma métrica para você usar aí. O quanto nos últimos tempos o meu olho tem brilhado, o quanto nos últimos tempos eu tenho sorrido, porque eu tô completamente apaixonado, encantado por aquilo que eu faço. Nossa, e linkou com o que você falou e você fechou de uma maneira, assim, de mestre. Porque, fechando o que você falou no nosso meio aqui, não tem como você se sentir completo fazendo algo fora do teu valor. E não tem como você ser feliz se você não se sentir completo. Ou seja, o seu olho e o seu sorriso sempre vai ter uma similaridade. E a musculatura dele é a mesma. Não tem como seu olho tá brilhando e você por dentro tá sorrindo. Não tem como você tá sorrindo e o seu olho não tá brilhando. Então faça aquilo que tá alinhado com aquilo que você acredita, com que você gosta, mesmo que às vezes gere mudança, fala chega, às vezes é libertador. Mas Pedrão, que papo, hein, cara? Ó, eu fiz um monte de... Ó, pra quem não sabe, toda vez tem um insight bom, ó. Adorei o papo. O meu papo, esse papo começou lá no Supercast, vai lá para agora se você não pegou o começo do papo, tá? Esse papo não tem uma ordem lógica para acompanhar, mas existe uma ordem lógica de ver tudo,
tá? Tudo é uma lógica, por qual metade não importa. Então, vai até o Supercast, vê o início desse papo, já acompanha o Supercast do Pedrão. Sempre você tá em casa aqui, que eu chamo esse exército, tudo bem? Pessoas que querem ser mais, querem ser melhores, lutando para ser maiores. Obrigado por estar aqui, sempre brilhantando esse papo, viu, Pedrão? Foi show demais, cara. Obrigado, Caio. Foi um prazer a gente ter gravado esse episódio híbrido. Inovação, hein? Inovação! E foi um prazer enorme, cara. Obrigado. Continua compartilhando essa luz com essa galera que precisa. E talvez, se você curtiu esse papo de hoje, você que acompanha o Caio e curte muito o trabalho do Caio, as pessoas geralmente perguntam, né? Como é que eu posso fazer? Posso ajudar vocês a divulgar? A divulgar o coisa? Pode, pega esse link e manda pra alguém que precisa ouvir, pega um trecho, compartilha, põe nos stories, faz uma gravação nos stories e fala assim, olha, hoje eu ouvi um papo doido, não precisa nem citar, não cita o Caio, não cita o Pedro, porque o mensageiro é irrelevante, a mensagem que é importante. Então, faz um stories e fala, hoje eu ouvi um papo doido e eu quero compartilhar com você uma coisa que me tocou, porque tem pessoas aí no seu meio, amigos, clientes, familiares, que não vão estar aqui ouvindo, mas que talvez precisam ouvir. E assim como a gente serviu como elo da corrente para trazer isso até aqui, agora é a sua vez de levar isso para outras pessoas que precisam. Então, se você gostou desse papo, ajuda a compartilhar, porque vai ser muito legal. Obrigado, Pedrão. Foi um show. Até a nossa próxima semana com mais um podcast. Fica com Deus e te espero lá no Supercast para começar esse papo contigo lá, tá bom? Beijo a todos. Tchau.